Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém nesta quinta-feira, dia 14 de julho de 2022, sejam todos bem-vindos. Meus amigos, a situação é muito tensa. Ontem a agência TASS de notícias, que é da Rússia, comunicou ou publicou um comunicado do Ministério das Relações Exteriores da Rússia através de Maria Zakharova, a sua porta-voz, que dizia o seguinte, exatamente o seguinte: depois de provocar uma escalada da crise ucraniana e desenvolver um violento confronto híbrido com a Rússia, Washington e seus aliados estão perigosamente à beira de um conflito militar aberto com nosso país, o que significa um conflito armado direto entre potências nucleares. Tal confronto, claramente, será repleto de escalada nuclear. Bem, é bom lembrar que a Rússia acaba sempre cumprindo o que promete. E aqui está claro, mais do que implícito, está explícito o recado de Vladimir Putin. Se os Estados Unidos continuarem provocando a Rússia, aumentando gradativamente a escalada deste confronto, haverá sérias consequências. Claro. Mike Adams, do Natural News, comentou esta declaração do Ministério das Relações Exteriores da Rússia a partir de 3 pontos que ele considera essenciais. Primeiro, a afirmação da Rússia de que o Ocidente está provocando a escalada da crise na Ucrânia. De fato, se vermos como o Ocidente tem se comportado, excluindo praticamente todas as possibilidades de um acordo diplomático para a crise, é claro, devemos supor, evidentemente, que o Ocidente quer um conflito. Esse é o primeiro ponto, basta ver as últimas crises relacionadas à política da OTAN, como, por exemplo, colocar até mesmo a Suécia dentro dos seus quadros. E teve mais recentemente o problema da Lituânia. Mas, enfim, ficou muito claro para todo mundo nas últimas semanas que tanto a OTAN quanto a União Europeia e Estados Unidos não querem nenhum tipo de conversa com a Rússia, e sim armar cada vez mais qualquer um que queira enfrentá-la. Claro, por enquanto ainda é uma guerra por procuração, mas chegará um momento em que isso certamente tomará uma proporção maior, já que é inegável o desejo e a participação de guerra com a Rússia por parte do Ocidente. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que Mike Adams considera é que o Ocidente está empurrando a Rússia para um confronto militar aberto, o que de fato tem se percebido, principalmente pelo fato do Ocidente estar treinando militares ucranianos a operar material de guerra, material bélico pesado. Mas, como diz o ditado, onde passa um boi, passa uma boiada. O Reino Unido, por exemplo, informou a semana passada que estava treinando na Inglaterra 500 soldados ucranianos para uma guerra mais tecnológica. Bem, esses soldados certamente terão de voltar à Ucrânia em algum momento. E aí fica a pergunta: será que voltarão apenas 500 ou junto com os 500 também um número grande de tropas inglesas? É a pergunta, onde passa um boi, passa uma boiada. Ponto 3. Mike Adams diz que tal confronto terminará aparentemente em escalada nuclear. Isso só pode significar o lançamento de mísseis nucleares. Bem, e aqui então Mike Adams faz as seguintes considerações. A Rússia tem capacidade de ataque nuclear e defesa antiaéreos muito superiores em comparação com os Estados Unidos e as nações europeias. Além disso, diz Adams, a doutrina militar da Rússia descreve uma vantagem de primeiro ataque, o que significa que Putin sabe que, se esta guerra for irreversivelmente voltada para um conflito global, sua vantagem estratégica será melhor explorada se ele atacar primeiro. Claro. Diz também Adams que a doutrina militar da Rússia exige também atacar com esmagadora superioridade nuclear desde o primeiro momento, o que significa que tal cenário não se limitaria provavelmente a pequenos ataques nucleares táticos no campo de batalha.
Muito provavelmente, um primeiro ataque teria como alvo mais de 10 cidades e bases militares importantes dos Estados Unidos, reduzindo essas áreas a combates a escombros, melhor dizendo, radioativos. Ele diz que podemos ter certeza de que Washington DC, Houston, Denver, Los Angeles, Nova York, Seattle, Miami, Chicago também estão na lista de ataques da Rússia. Os mísseis da Rússia, diz ele, podem atingir facilmente todos os alvos do hemisfério norte. O sistema de mísseis, diz ele, o sistema de mísseis Samart II da Rússia possui unidades de reentrada de veículos Hyperglide, que podem facilmente escapar de toda a defesa antiaérea conhecida e possuída pelos Estados Unidos. Não há defesa, diz Mike, contra os atuais mísseis da Rússia. Então fica a pergunta: se os Estados Unidos sabem de tudo isso, por que estão aventurando-se cada vez mais no terreno do confronto direto, ao invés de tentar a saída pela diplomacia? Bem, o próprio Mike Adams responde. Isso é, claro, a opinião de Mike Adams, do Natural News. Ele diz que esse parece ser exatamente esse, o objetivo, a guerra parece ser o objetivo de Barack Obama e outros manipuladores de Biden, que há muito procuram destruir os Estados Unidos por qualquer meio necessário. Por causa da agenda traiçoeira e destrutiva, as autoridades americanas não estão praticando a dissuasão, mas sim a escalada determinada para o conflito nuclear. Em sua análise, Mike diz que há pouca dúvida de que os manipuladores de Biden querem que os Estados Unidos sejam destruídos em um ataque nuclear em várias cidades. Todas as principais decisões envolvendo a Rússia e a Ucrânia estão caminhando para este objetivo único, diz ele. Ele observa também que as áreas controladas por democratas, como Nova York, estão dando a seus moradores uma lista de verificação de suicídio para garantir que o número máximo de pessoas, ou o maior número de pessoas, acabe morrendo num ataque nuclear. E aí você pode pensar que isso sim já é loucura de Mike Adams. Como assim o governo de Nova York desejando que a sua própria população morra num número maior em caso de ataque nuclear à cidade de Nova York? Só que não, Mike Adams não está delirando, nem é uma teoria da conspiração lunática. Vejam, por exemplo, um vídeo, ou melhor, eu não posso mostrar um vídeo, mas saibam, o governo de Nova York publicou um vídeo ensinando as pessoas como se comportarem depois de um ataque nuclear. O vídeo mostra mais ou menos o seguinte: depois de um ataque nuclear, pacato cidadão, volte correndo para a sua casa, tome um bom banho e use muito shampoo. Depois, claro, fique atento às comunicações nas redes sociais, nos rádios, na televisão, para saber como se comportar a partir dos recados e comunicações do governo. Ok. Bem, então vejam, se Mike Adams está dizendo que o governo de Nova York está preparando a população para jogar-se no abismo, e o governo de Nova York ensina o cidadão a correr para o banheiro, tomar um bom banho, uma boa ducha, usando bastante shampoo e depois ficar atento às rádios, às redes sociais e à televisão, quem de fato é o maluco da história? Não é Mike Adams, certamente, porque depois de um ataque nuclear à cidade de Nova York, certamente não haverá muito para onde correr, já que a maioria dos prédios estarão em escombros, não é mesmo? E de onde viria água potável para uma boa ducha, com shampoo? E o problema da radiação, etc. e tal, não é mesmo? E outro detalhe, ficar atento às comunicações através de rádio, televisão, internet. Vem cá, será que uma explosão, um ataque nuclear a Nova York não derrubaria, em primeiro lugar,
toda forma de comunicação? É claro que sim, é óbvio. Então o maluco nessa história, claro, não é Mike Adams. Parece que há aqui ou uma imbecilidade elevada a um patamar jamais visto na história humana, ou má intenção, o que é mais provável. É claro, ninguém pode ser tão imbecil a ponto de dizer o seguinte: olha, depois de um ataque nuclear, corra para casa, tome um bom banho e fique de boa. Nada de ir ao mercado, fazer compra, pegar os filhos na escola, levar a sogra para o cabeleireiro. Não, fique em casa, tome um bom banho, use bastante shampoo e fique em casa. E de olho na TV, hein? Pois é, ou o governo então está considerando exatamente isso, que o povo é tão idiota e tão imbecil que pode eventualmente entender que um ataque nuclear dá nada não, é só uma bombinha que jogaram por aí em algum bairro. É isso, não é? Bem, Mike Adams mostra no Natural News 2 cenários sobre a cidade de Nova York, um depois de um ataque nuclear de 1 megaton. Ele mostra aqui no mapa a área mais atingida, o centro de Nova York, depois em amarelo, o seu limite. O mapa revela, diz Mike Adams, que apenas um ataque nuclear de 1 megaton produziria uma bola de fogo na zona amarela, na zona amarela que engole a maior parte do Brooklyn, Harlem, Bayonne, West Side e, claro, toda a ilha de Manhattan. Apenas com uma explosão, estima-se que 1.700.000 pessoas morreriam instantaneamente, com mais de 3.100.000 pessoas feridas. Bem, em outro mapa, isso aqui, claro, considerando um ataque nuclear de 1 megaton, mas num ataque nuclear de 100 megatons, a coisa ficaria evidentemente muito mais complicada. Vejam o mapa. Ele diz que aumentar o rendimento nuclear para 100 megatons, dentro da capacidade dos maiores ICBMS nucleares da Rússia, ou seja, mísseis intercontinentais, obter-se-ia uma bola de fogo que se estende quase até Trenton, New Jersey, enquanto engole Stanford e cerca da metade de Long Island. As baixas seriam superiores a 8 milhões instantaneamente, com outros 6,7 milhões de feridos. O raio desta bola de fogo seria de 6 quilômetros e 100 metros, 6 quilômetros de raio. Muito bem, então, Mike Adams, como um bom repórter, coloca esta perspectiva. O governo de Nova York, sim, pode estar muito bem tentando influenciar o seu povo a jogar-se no abismo. Mas o mais interessante dessa história é que, muito antes, um pouco antes da declaração de Zakharova de que a Rússia pode sim atacar os Estados Unidos de forma nuclear, em escala nuclear, o governo de Nova York faz um vídeo alertando para um ataque nuclear na cidade. Tem alguma relação? Não só tem relação, como tem método. Para terminar, Mike Adams dá alguns conselhos para quem sobreviver a um ataque nuclear, especialmente em Nova York. É um contraponto ao mundo irreal do governo de Nova York. Ele diz o seguinte: aqueles que desejam sobreviver a este cenário, um cenário apocalíptico, depois de um ataque nuclear que parece cada vez mais provável, devem tomar medidas assertivas naquele momento para se prepararem para um colapso total da sociedade como conhecemos. Devem as pessoas seguir então os seguintes pontos: os alimentos que se armazenaram antes da explosão não são radioativos, então podem ser consumidos normalmente. A maioria dos filtros de água de alta qualidade filtra radioisótopos da água contaminada. Não é preciso, então, de filtros de água especiais, filtros anti-radiação. A radiação, diz ele, vem de pequenas partículas e essas partículas são filtradas por filtros de água comum.
Ele lembra também da regra do quadrado inverso da distância da zona de explosão. Ao dobrar sua distância da zona de explosão, se você está, digamos, a 1 quilômetro, ir para 2 quilômetros, reduz a exposição à radiação para 1/4. Já se você triplicar a distância, sua exposição cai para 1/9. Então, é claro que ele está aconselhando aqui a fugir, a distanciar-se o quanto mais possível da zona de explosão. E certificar-se também de que tem iodo. Ter iodo entre os seus objetos de fuga. Diz ele também que é preciso um plano de fuga para sair de uma zona de precipitação de radiação. Então, isso pode ser planejado com antecedência. Isso, diz ele, quase certamente exigirá ferramentas de autodefesa, como, por exemplo, livros. Como, por exemplo, armas de fogo. Claro, porque numa fuga desesperada de centenas de milhares de pessoas, evidentemente que coisas ruins podem acontecer. Aliás, os filmes de Hollywood mostram muito bem isso, né? No desespero, as pessoas tendem a se tornar violentas e perigosas, não é mesmo? Então, daí porque ele aconselha a também, no plano de fuga, o sujeito colocar lá um livro na mochila. Enfim, ter uma arma de fogo. Essa, então, é a recente revisão de Mike Adams em relação a tudo isso que está acontecendo, essa possibilidade que não é irreal de um ataque nuclear a Nova York. Por que digo que não é irreal? Porque Vladimir Putin tem cumprido basicamente tudo o que fala, não é mesmo? Ele disse, em 2013, ele disse: não pensem que eu estou aqui cego para o que está acontecendo no leste da Ucrânia. Pois é. Depois, agora, no final de 2019, ele disse a mesma coisa. Não pensem que eu não posso entrar no leste da Ucrânia para salvar os russos que lá vivem. E aconteceu o que aconteceu. Agora isso. Ele está dizendo, não brinquem com fogo. Tem quem duvida? Não, ninguém duvida. Mas o governo americano não só não duvida, como parece que está apostando nisso mesmo. Quanto pior, melhor. Por enquanto é isso. Até depois, se Deus quiser.